Muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais um encontro aqui, o nosso quarto encontro do Clube Mentabilidade do treinamento O Resgate da Identidade. Então, hoje, aula 4, a construção da identidade, tá uma aula bem legal, espero que vocês curtam e, e aí no final a gente vai para o bate-papo aqui, para as perguntas e respostas, tá bom? Vou começar diretão agora e a gente já no final bate-papo. Sejam muito bem-vindos. Como sempre, é uma honra estar aqui com vocês. Eu amo fazer isso aqui, então eu espero que vocês gostem tanto quanto eu. Bom, a gente, na aula um, vou recapitular um pouco aqui para a gente entender alguns passos que a gente já deu até agora, tá? Na aula um, a gente entendeu a diferença ali entre essência, personagem e identidade, né? A gente começou a falar sobre esses conceitos que até então a gente era um campo desconhecido aí para a maioria das pessoas, né? Na aula 2 a gente já começou a entender como a gente desconstrói essa personagem. Então a gente começou a trabalhar nessa desconstrução dessa personagem. E na aula 3 a gente começou a aprender como que a gente se reconecta com a própria essência, tá? Então essas três aulas aí foram importantes nesse passo a passo. Agora na aula 4 o que a gente percebe? A gente percebe assim que não basta só você entender quem você é, né? Não é só reconhecer o que precisa ser desconstruído. Agora, o que a gente precisa é o seguinte: a gente desconstruiu algumas coisas, a gente começa a deixar para trás essa personagem, né, que a gente vai identificando ali. Só que agora é hora da gente construir a nova identidade. Então, essa aula, hoje, ela é importante porque ela vai trabalhar justamente nisso. A partir de agora, a gente para de viver a programação. A gente vai, de fato, mais do que deixar essa personagem, criar a nossa identidade. Porque não basta só a gente deixar se a gente não sabe nem para onde a gente vai, tá? Então, é, é muito importante. As- Algumas pessoas acreditam, né, que a identidade, quando eu falo assim, qual é o caminho que você vai escolher, algumas pessoas acreditam que é como se fosse algo fixo, que elas precisam definir e depois não vai dar para mudar, né? Como se fosse, ou então, como se fosse algo que elas já saberiam no início da vida, então já teria sido dado de alguma maneira para ela saber, ou como um destino. Só que ao longo do desenvolvimento humano, né, nos estudos da psicologia do desenvolvimento humano, da neurociência e até da epigenética, a gente vai vendo o contrário disso, né? O nosso cérebro, por exemplo, ele é neuroplástico. Então, ele pode criar novas conexões neurais a qualquer momento da vida. Ou seja, aquilo que você repete com foco, intenção, com emoção, o seu cérebro vai gravar como real. Então, aqui a primeira coisa que você já tem que eliminar da sua vida são aquelas frases, né? Ai, não, mas eu sou assim, não tem jeito, nasci assim, é muito difícil mudar, já tem anos que eu sou dessa maneira. Elimina essas frases, né? Porque você começa a entender o seguinte: independente da trajetória até aqui, essa identidade que a gente está trabalhando para construir agora, ela é livre, essa criação, né? Então, assim, você não precisa ficar preso nessas programações. Porque a nossa personagem, ela foi moldada por essas experiências, pelos modelos externos, pelo retorno, feedback social que a gente teve ao longo da vida. E é assim que, sem perceber, a gente vai se moldando, né, ao que o mundo queria que a gente fosse. Só que hoje, a gente está aqui no movimento contrário. A gente está aqui para parar de viver por reação e começar a viver pela nossa criação, tá? Então, a identidade, diferente da personagem, ela é uma escolha ativa, gente. Não dá para você querer mudar de vida se você não tem uma escolha ativa na vida. A maioria das pessoas está vivendo no automático da personagem, está ali, envolvida nas tramas da personagem. E primeiro, nem percebem que estão vivendo isso, né? Algumas pessoas nem. Tô com uma tosse chata aqui que muita alergia esse tempo aqui de São Paulo. Então, algumas pessoas nem percebem que estão vivendo nesse automático da vida.
E se elas nem percebem que elas estão presas nessa personagem, que dirá criar de forma ativa a vida que elas querem? Elas nem, elas acham, a maioria das pessoas acha que não tem outra opção. O que elas são, é o que elas são e acabou, vai ser assim o resto da vida, né? Então a identidade, ela é uma escolha ativa. É quando você diz para você mesma que independente do que a vida te ensinou até aqui, independente de como o mundo te programou até aqui, a partir de hoje você escolhe ser diferente. Então você fala para você, eu escolho ser diferente a partir de hoje. E aí, a gente, quando faz uma escolha, poxa, a gente tem aqui as ferramentas para usar. A gente não tem mais desculpa, sabe? Assim, não tem mais desculpa daqui a pouco para falar, ah, não, mas ai, não dá porque eu sou assim. Não, não tem desculpa. Por isso, a identidade consciente, ela não nasce de experiências do passado. Ela nasce de uma decisão presente. Presente, você escolhe agora. Né? Na epigenética, o Bruce Lipton, por exemplo, e alguns outros pesquisadores mostram que o ambiente interno, ou seja, os nossos pensamentos, as nossas emoções, eles têm o poder de ativar ou desativar os genes. Porque tem gente que vai falar assim, não, mas não tem jeito, é a minha genética, faz parte da minha biologia, né? A minha família inteira teve esse tipo de problema. Não, os estudos já mostram que o nosso ambiente interno, pensamentos e emoções, tem o poder de ativar ou desativar os genes. Ou seja, independente do gene que você tenha, é o seu ambiente que vai ativar ou não ele. Mudar de identidade pode literalmente mudar a sua biologia. Literalmente. Você mudando a identidade, você muda quem você é de verdade. Por isso que eu falo que a identidade, ela é uma escolha. Tá livre, é uma escolha. E para algumas pessoas, às vezes até assusta, meu, que eu vou escolher? Tem até medo. Por isso que a gente falou lá ali na aula 3, né, na aula 2 principalmente, de como algumas crenças, algumas coisas que estão enraizadas na gente, impedem a gente de avançar. Fazem com que a gente fique preso nessa personagem. Então, se você não acredita que você é capaz de mudar, é só uma crença. Se você não acredita que é capaz de ganhar tantos mil por mês, que não acredita que é capaz de ter um relacionamento incrível, tudo bem, você só vai se manter nesse lugar. Mas entenda, não existe limite. Não existe limite. Então, a identidade, ela é a expressão consciente da nossa essência no mundo real. É a escolha diária de quem nós decidimos ser, sustentada pelos nossos valores e guiada pelos nossos princípios universais. Então, enquanto a personagem nasce da reação às programações do passado, a identidade ela é uma construção intencional, onde os nossos pensamentos, emoções e comportamentos passam a refletir de forma autêntica quem nós realmente somos em essência. A identidade, ela não, aliás, a identidade ela é a escolha consciente de viver quem você realmente é e não o que a vida te ensinou a ser. Muito do que você vive hoje, você vive pelo que a vida te ensinou a ser, não pelo que você é. E agora, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a se despedir dessa personagem e viver a nossa identidade, quem você de fato quer, quem você veio para ser, né? Você não é vítima do passado, nem dos seus traumas, nem da história que você veio contando, né? Porque a gente vem contando mil histórias sobre as nossas vidas, sobre quem a gente é. Ou seja, você é o autor da sua identidade. 100%. Tá claro até aqui? Tá claro? Beleza. Então, a gente. Existem quatro pilares da construção dessa nova identidade que são importantes da gente abordar. O primeiro deles é a clareza de intenção. Ou seja, quem eu escolho ser. Assim, ó, um primeiro passo para a mudança do comportamento é você ter clareza de onde, para onde você quer ir. Ou melhor, nesse caso, de quem você quer ser.
O cérebro, gente, ele precisa de uma imagem clara para saber para onde ir. Ele precisa saber. Se você não der uma direção, ele continua no mesmo lugar. Então agora você vai começar a aprender a fazer a visualização direcionada. Se você não declara o que você quer ser, o seu cérebro vai continuar rodando no velho script automático da sua personagem, porque ele já está aí há muito tempo. Ele está acostumado, é automático para ele. Então você precisa declarar quem você quer ser. Então já vamos fazer um exercício aí. Eu quero que você escreva, começa a escrever a sua nova identidade, tá? Como que você vai fazer isso? Tem perguntas. Quem eu quero me tornar a partir de agora? E aí, coloca essa pergunta aí, você já pode começar a esboçar, se você quiser, mas o importante é você pausar, né, e pensar mesmo. Quem eu quero me tornar a partir de agora? Descreva com detalhes a personalidade, as suas atitudes, a sua energia, quem você quer ser. Sabe aquela pessoa que você admira? Nossa, fulano é demais. Então, seja igual a ela. Tem gente que fala assim, né? Nossa, fulano é tão legal, né? Mas ela é tão isso, tão aquilo. E aí, por que que você não é também? Aí a gente fala, ah, não, mas é porque eu não sou assim. Seja. Ué, seja. Você está livre para ser, né? Pergunta 2. Se alguém me descrevesse daqui a um ano, como eu gostaria que essa pessoa, como eu gostaria que essa pessoa dissesse sobre mim? Ou melhor, o que eu gostaria que essa pessoa dissesse sobre mim? Então, se alguém me descrevesse daqui a um ano, o que eu gostaria que essa pessoa dissesse sobre mim? Tá? 3. Em quais áreas da vida eu mais preciso expressar essa nova identidade? Então, você vai pegar as áreas da sua vida que você precisa mais ainda expressar essa nova identidade. Ah, é na carreira, na parte de finanças, é nos meus relacionamentos. Qual é a área que você precisa expressar ainda mais essa identidade? Tá? Quando vocês tiverem essas respostas, pegou aí, você vai ter uma resposta, né? Principalmente na primeira pergunta, que é maior ali, você vai escrever, né? Com detalhes quem é você, né? De vez em quando eu vou tossir aqui que tá ruim. Bom, a partir dessas respostas, você vai criar uma visualização direcionada, tá? O que que é uma visualização direcionada? É uma visualização que você cria de forma consciente, onde você imagina cenas, comportamentos, estados emocionais específicos, criando no cérebro uma pré-experiência daquilo que você deseja viver no futuro. Entendeu? Você vai criar uma experiência de visualização de quem você é, do que está acontecendo, o que que você faz, como é que você opera. Depois, no final, a gente vai fazer uma visualização, tá? Semelhante para você entender, mas é isso que você tem que entender. Em cima desse bloco aí de respostas que você tiver, você depois cria a sua visualização direcionada, tá? Essa técnica, ela é usada, tá, para reprogramar padrões mentais e emocionais. Por quê? A gente consegue ativar redes neurais ligadas ao novo comportamento antes dele acontecer. Por um fato simples, a mente, gente, não distingue o real do imaginário. Para ela, aquilo que a gente está imaginando está acontecendo. Então, a prática de você visualizar essa nova identidade com. E aqui vem uma coisa muito importante, tá? Visualizar com emoção e intenção. Isso é muito importante. Ativa os mesmos circuitos neurológicos de quem já vive aquilo de verdade. Então, a melhor maneira de você criar uma vida que você quer é você destrinchar essa vida e enxergar, ver essa vida todo santo dia. Isso cria novas conexões sinápticas e prepara o corpo biologicamente para o seu novo estado, para a sua identidade. Tá claro isso aqui? Tá claro essa informação? Claríssimo? Então, beleza.
Se você. Isso aqui vale ouro, gente. Isso aqui vale ouro, sério. Aprender a fazer isso aqui vai mudar a vida. Tá? Aprender a fazer isso aqui vai mudar a vida. Porque se você repete um estado mental e emocional por tempo suficiente, o seu corpo aprende a viver como se aquilo já fosse real. Você só acredita que você é quem você é hoje porque você viveu isso repetidas vezes. O que a gente está fazendo é a mesma coisa, só que a gente está criando antes aqui para depois materializar. Porque tudo que existe no mundo é criado duas vezes. Primeiro, na cabeça da pessoa. Depois que se expressa no mundo. E isso serve para tudo. A primeira pessoa que criou uma cadeira, primeiro ela visualizou aqui dentro. Falou, nossa, vou criar um negócio assim, assim, assado para as pessoas sentarem. Depois ela materializou. Agora, isso serve para tudo. Para quem você quer ser também. O Daniel Goleman, ele diz que o cérebro aprende aquilo que você foca repetidas vezes, né? Então, se você focar nas suas falhas, você vai fortalecer o antigo, a personagem. Se você foca todos os dias na sua identidade, nessa nova identidade, com atenção, com intenção, o seu cérebro vai começar a te transformar nisso. Até aqui, ó, o autor desse livro aqui, ó, Daniel Goleman. É nesse livro aqui que ele fala isso. Então, bom, esse é o primeiro pilar, tá? Dos quatro pilares que eu falei aqui da construção da nova identidade. Então, o primeiro pilar é essa clareza de intenção. O segundo pilar é a reprogramação das nossas crenças, tá? Por que é importante mudar o que a gente. O que são crenças, primeiro, né? Tudo aquilo que a gente acredita, né? São as nossas crenças, o que a gente acredita. Por que é importante mudar o que a gente acredita? Bom, basicamente são as suas crenças inconscientes que definem como você interpreta o mundo. A maneira como você acredita que o mundo funciona é a maneira como faz com que você interprete esse mundo. Se a sua identidade não for sustentada por crenças novas, você não muda. É meio lógico. Você tem crenças que fazem você enxergar o mundo daquela maneira. Se você quer mudar, mas sustenta as mesmas crenças, ou seja, você acredita nas mesmas coisas, não vai mudar. A sua identidade continua sendo a personagem, né? Porque você não mudou o seu sistema de crenças. Toda a identidade é sustentada por um conjunto de crenças. Não adianta você querer é, viver como um confiante se a sua crença raiz é eu não sou bom o suficiente. Não adianta. Então, mais um exercício aí. Agora é um exercício de crenças, para a gente começar a destrinchar essas crenças. Você vai botar aí a pergunta primeiro é qual crença mais limita a minha nova identidade? Pensa. Qual é a crença que mais limita você dessa nova criação que você está? Por exemplo, a sua nova identidade é de uma pessoa abundante. E aí a crença, você percebe o seguinte: eu não sou merecedor. Entendeu? Você quer criar uma nova identidade. Qual é a crença que mais limita essa nova identidade? Dois, qual nova crença você escolhe instalar? Então você vai lá e pergunta, por exemplo, sou digno de viver minha verdade? Bom, você vai lá e instala essa crença. Eu mereço por causa disso, disso, disso. Você vai lá e instala essa crença, tá? Três, frase de reprogramação diária. Então, você vai criar uma frase para você usar todos os dias, tá? Anota essa frase e repete ela todos os dias. Então, é uma frase, ela tem que ser uma frase que faça sentido para você. Uma frase justamente dessas crenças, tá? Bom, terceiro pilar, alinhamento emocional. A gente aprender, o ser humano, né, aprende de duas maneiras, tá? A gente aprende por impacto emocional ou por repetição. Só que a emoção, ela é mais impactante para gerar uma nova aprendizagem no cérebro do que a repetição. Então, a melhor maneira de mudar é quando existe uma experiência emocional envolvida. Ou seja, não basta você só pensar como o novo eu. Você precisa sentir como o novo eu. O mais importante é você se sentir como o novo eu.
Esse é aqui que muita gente falha, tá? Aqui é um ponto importante. Muita gente trava justamente nesse ponto aqui. As pessoas têm na cabeça delas até uma certa clareza do que querem, mas elas não sentem aquilo. O corpo ele precisa viver a emoção da nova identidade. Então, vamos fazer um exercício agora. Pode sentar numa posição confortável, vai ser simples o exercício, bem simples. Eu vou fazer ele de maneira bem simples agora, mas depois faça de uma maneira mais com mais calma, tá? Eu vou dar todo o conceito aqui, depois você faz ele de uma maneira mais calma. Então, respira fundo e solta o ar pela boca. Mais uma vez. Na terceira vez você vai inspirar bem fundo, bem fundo, bem fundo e segura o ar. Segura o ar, segura o ar, segura. Solta o ar, fecha os olhos e relaxa. Ótimo. Eu quero que você sinta suas pálpebras pesando, pesando, pesando. Imagina que é como se as suas pálpebras não funcionassem mais a partir de agora. E eu vou contar de 10 até 1, eu quero que a cada número que eu vá contando, você se imagine descendo aí por uma escada ou por um elevador, o que você preferir. Apenas se imagine relaxando cada vez mais em 10. E quanto mais você ouve o som da minha voz, mais fácil fica seguir as instruções. 9, 8. Você tem a facilidade de seguir instruções porque é tranquilo para você. 7. É natural para você. 6. Você se sente confortável e vai relaxando cada vez mais. 5. A sua mente vai entrando nesse estado cada vez mais profundo de relaxamento. 4, 3, 2, 1. Eu quero que você se lembre agora de um momento da sua vida. Qualquer momento, o momento que você quiser, que for mais confortável, em que você se sentiu poderosa, que você se sentiu poderoso, autêntico, corajoso, corajosa. Quero que você lembre desse momento. Pode ser até um momento pequeno, mas que gerou ali uma emoção positiva intensa dentro de você. Quero que você lembre. E ao lembrar desse momento, reviva essa cena. Reviva um pouco essa cena. Como é que era o ambiente? Sinta, respira o ambiente. Sinta o cheiro do ambiente. Veja quem estava no ambiente. Sente de repente o sol batendo no seu rosto, a brisa, o que que tinha. Perceba essa emoção positiva e intensa que você já viveu. Você já viveu, ela existe aí dentro de você. Agora eu quero que você traga essa emoção para dentro da imagem da sua nova identidade. Então olha quem é essa nova identidade sua. Olha para a sua nova identidade. E eu quero que você traga essa imagem para dentro essa emoção, tragam essa emoção para a imagem da sua nova identidade. E grava essa emoção no corpo da sua identidade, dessa nova identidade. Esse é o seu novo estado base. Esse exercício você pode fazer com calma, resgatando esse momento, colocando na sua nova identidade esse momento que você pode ser um momento sempre positivo, obviamente, né? Mas assim, se você quer força, por exemplo, resgata um momento de força. Se você quer calma, resgata um momento de calma e traz para essa nova identidade, tá? No número 5 eu vou contar de 1 até 5. No número 5 você pode abrir os olhos, se sentindo forte, confiante, segura. Vai voltando aos poucos, deixando essa sua nova identidade se fortalecer cada vez mais. 2, percebendo que ela vai se nutrindo e recebendo todas essas forças que você colocou. 4, você vai voltando agora, mexendo cada vez mais próximo. 5, isso, pode abrir os olhos. Muito bem. Bom, esse exercício não deixe de fazer ele com mais calma depois também, tá? Então ele é mais um exercício ali que a gente colocou ali dentro. Bom, nosso quarto pilar, microações diárias. A gente é muito importante as microações diárias. O cérebro,
ele precisa de microevidências, tá, gente? Ele precisa de microevidências para que ele reconheça e aceite essa nova identidade. Então, cada ação é um voto de quem você está se tornando. Cada ação que você coloca ali é uma evidência para a sua nova identidade. A sua nova identidade, ela só vai se consolidar quando você começar a gerar essas pequenas vitórias diárias, ok? Então, mais um exercício. Coloca aí, pergunta, vamos lá. A aula de hoje está com muito exercício, né? Mas é assim, ela é uma aula de ação, tá, gente? A construção da identidade, como eu falei, ela requer ação. Ela requer ação, porque é ativa, tá? Não é passiva. Se a gente ficar passiva, a gente continua preso na personagem, tá? Então por isso que essa hoje tem com muito exercício, mas assim, essa aula, ela é uma aula, nossa, que vale ouro, tá? Não deixem de assistir ela de novo e de colocar em prática, porque aqui tem ações diárias para colocar todos os dias. Então vamos lá. Exercício de ação real. Primeira pergunta: qual é a ação prática para você fazer amanhã que seja coerente com a sua nova identidade? Qual é a ação prática que você pode fazer amanhã que seja coerente com a sua nova identidade? Quero que você pense aí, tá? Claro que aqui talvez não dê tempo de, né, de pensar com tanta agilidade. Depois pensa com calma, mas não deixe de executar, tá? Dois, qual decisão difícil você está adiando, mas que ao tomar você envia uma mensagem clara para o cérebro de que agora você é outra pessoa? Quando a gente está criando uma nova identidade, a gente começa. Que nem mergulhar. Sabe quando a gente vai mergulhar na piscina e a água está muito gelada? A gente vai botando um pé, só o dedinho, vai botando o pé. Você vai experimentando, né? A criação da nova identidade, ela requer isso, tá? Da gente ir começando ali, que nem a gente veio descrevendo. Mas chega um momento que tem uma decisão difícil que a gente adia, que é o momento assim ó, de romper para ir para a nova identidade. Então eu quero que você pense qual é a decisão difícil que você está adiando, mas que se você tomar, você envia uma mensagem clara para o cérebro de que agora você é outra pessoa. Sempre tem. Sempre tem. Se você pensar, sempre tem aí uma ação que você pode tomar para romper com isso. Tá? Então, façam esse exercício, beleza? Quando a gente começa a se movimentar na criação dessa identidade, a, a personagem ela começa a tentar puxar de volta. Vai vir aquele pensamento, mas será que você é capaz disso? Quem você pensa que é para mudar assim, né? Isso não é um sinal de fracasso. Isso é um sinal de que o sistema está sendo mexido. É um sinal de que a personagem ela tá ficando mesmo para trás e ela tenta resistir, tá? Então, quando vier esse movimento, né, de dúvida, de será, é aí que é mais ainda para você manter, tá? E aí tem um exercício muito legal que você pode fazer, que é uma técnica do diálogo com a sua personagem. O que que você vai fazer? Esse eu não vou fazer aqui agora, mas eu vou deixar o conceito. Você vai fechar os olhos, vai respirar. Você pode imaginar descendo por uma escada, como eu sempre faço a indução, né? Você vai imaginar a sua personagem antiga como se ela fosse uma pessoa na sua frente. Então, imagina a sua personagem na sua frente. Quem é essa personagem que você não é mais? Você não é mais, tá indo embora. Eu quero que você diga para ela, olhe para ela e diga: obrigada por tudo que você fez por mim. Só que a partir de agora, quem assume sou eu. Quem assume a partir de agora sou eu. Obrigada por tudo, mas eu te deixo com a sua programação e eu sigo com a minha nova programação. E aí você pode conversar, falar o que você quiser, jogar para fora. Depois você se visualiza levantando e indo embora e deixando ela lá. Com respeito, mas com decisão. Foi, foi. Não quero mais. Tá? Então, é muito importante esses exercícios todos, gente, porque, como eu falei, essa aula é uma aula de muita prática.
porque não dá para a gente mudar se a gente não mudar o que a gente faz. É impossível mudar se não mudar o que você está fazendo no dia a dia. Se você acorda com o mesmo pensamento, se a primeira coisa que você faz é, sei lá, pegar no celular, e aí depois você faz isso, se você tem um cronogramazinho do seu dia e você todo dia faz a mesma coisa, você não vai mudar quem você é. Você precisa mudar cada uma dessas ações. Então essa aula de hoje, e ó, não deixa de pegar o resumo que tá lá, né? Eu coloco o resumo lá lá na plataforma, tem o resumo dessa aula com todas as questões que eu coloquei aqui. Eu garanto, se você fizer, pegar os resumos, assistir às aulas, colocar em prática, você vai ter transformação, porque a sua mente ela vai seguir o caminho, não tem como, não tem como, tá? E aí, mais uma coisa que você pode fazer. Eu quero que você crie uma, até fugiu o nome aqui, com uma promessa pública, como se fosse uma promessa pública, tá? Eu quero que você escolha alguém para você falar que a partir de hoje você vai viver, você vai falar para essa pessoa, você vai chamar alguém que você queira, pode ser até para mim, pode ser no me mandar essa mensagem dizendo: a partir de agora eu escolho viver como, e aí você vai escrever quem é a sua nova identidade. Você vai completar com aquelas três palavras da sua nova identidade, tá? Como X, Y, Z lá da sua identidade. E aí você vai dizer: eu escolho viver como isso, tá? Lembre-se, toda vez que a personagem quiser voltar, você vai repetir para você mesmo: eu sou quem eu escolho ser. A minha identidade é uma construção diária e eu já comecei. Essas frases empoderadoras, elas são importantes, tá? Porque elas vão fortalecendo esse mecanismo para o nosso cérebro. Beleza? Tá claro até aqui? Claríssimo? Dúvidas? Essa aula, ela. O que eu tô fazendo, gente? Eu tô querendo. Acho que a primeira aula teve tipo 1h30, se eu não me engano, a segunda acho que teve uma. O ideal, tô querendo desenhar as aulas de 40 minutos a 1 hora, tá? Por quê? Para não ficar uma coisa maçante, cansativa e chata. E para vocês se sentirem motivados a assistir a aula de novo. Porque é importante assistir de novo. Eu sempre já falei isso e repito. Quando eu leio um livro para estudar aqui para aula, eu não leio ele uma vez. Ler uma vez não pega. Tem que ler, reler, sublinhar, pegar o que eu sublinhei e passar para o caderno. Ou seja, é a mesma coisa na aula. Uma vez assistir uma aula, não vai mudar. Não vai mudar. Vai ajudar muito. Vai ajudar muito. Mas assiste de novo e faz o exercício. Pega a apostila e coloca a apostila para fazer, tá? Eu vou fazer, a gente vai ter uma indução ainda, tá? Então, vocês querem fazer perguntas? Porque aí ou eu faço as perguntas agora ou depois da indução. Oi, Pode fazer, Elaine. Tudo bem? tudo bem? O que eu queria perguntar é, ao fazer esses exercícios, se a gente foca uma coisa de cada vez ou eu inteira, assim, várias paradas ao mesmo tempo, ou é melhor, sei lá, o exercício uma coisa de cada vez, Vai assim? uma coisa de cada vez. Vai uma coisa de cada vez, né? Eu já até decidi, a gente tá. O clube, né, que é esse acompanhamento que a gente tem aí durante o ano, ele vai ter vários programas. Agora a gente está no programa do resgate da identidade, tá? O próximo programa eu já decidi, ele vai ser de criação de hábitos, como que a gente cria novos hábitos. Por que que eu acho ele importante? Justamente para casar com esse momento agora. Então a gente agora entendeu como é que cria a personagem, aliás, como se despede da personagem, como cria a identidade, só que talvez fique difícil ainda para algumas pessoas como colocar em prática de forma efetiva. E aí vão vir os programas de hábitos, porque aí, o programa de hábitos ele é sensacional. Ele é maravilhoso. Por quê? Eu ensino como criar hábitos, como eliminar hábitos ruins e criar bons hábitos, tá? Com técnica. Então, assim, tu não tem desculpa para não mudar. Não tem como a pessoa falar, não, tem muita ferramenta aqui, não tem como. Olha, todos os livros não tem como, não tem como. Esquece. Então, assim,
Vai ficar, juro, assim, se fizer o que tá aqui, eu garanto, vai ter resultado, não tem como, tá? Então vai ser muito legal. Mais alguma dúvida? Senão a gente vai para uma indução, e aí, tem dúvida? Não? Não? Então, beleza. Então, vamos para a indução. Depois da indução, eu vou me despedir de vocês e já, tchau, e eu já desligo aqui, tá? Então, eu quero que vocês se sentem aí numa posição confortável, né? Você também que está na gravação, venha para o ao vivo, gente. O ao vivo vale a pena. Você pode fazer perguntas, você pode, né, dialogar na hora, tirar suas dúvidas. Então, venha para o ao vivo, tá? Agora, se você não está podendo vir ao vivo, não deixe de assistir às aulas. Muito bem? Então, eu vou desligar a minha imagem, porque você só precisa do meu áudio. Aí, assim você também não se dispersa aqui, tá bom? Então, ainda de olhos abertos, eu quero que você inspire bem fundo pelo nariz e segura o ar. Segura, 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 segura ele, segura. Solta o ar. Fecha os olhos e relaxa. Sinta as pálpebras pesando, 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 pesando. Elas vão pesando tanto, 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 que é como se elas não pudessem mais se abrir. Você sente que não há mais a possibilidade delas se abrirem. Ótimo. Excelente. Você vai entrando num estado profundo de relaxamento. Sente como se tivesse uma água que vai caindo da sua cabeça até os seus pés, mas na verdade é como se fosse uma água de relaxamento que vai passando da sua cabeça, descendo pela sua nuca, pelos seus, pelo seu rosto, pelos seus ombros, pelo seu peito, e vai descendo até chegar nos seus pés e nas suas mãos. Excelente. Muito bom. Daqui a pouco eu vou contar de 10 até um e a cada número que eu conto, você vai mais fundo. Você relaxa ainda mais e entra num estado cada vez mais profundo. Em 10 vai descendo cada vez mais fundo, cada vez mais relaxado. 9 mais fundo, mais relaxado. 8 7 6 cada vez mais fundo, cada vez mais relaxada. 5 4 3 2 1. Imagina que você estava no estágio A, você foi para o estágio B e agora você vai para o estágio C. Você vai mais fundo em 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Muito bem, eu quero que você vá trazendo toda a sua atenção para dentro, dentro de você. Perceba o contato do seu corpo com a cadeira, com a poltrona que você estiver sentada. Sinta o seu corpo repousando, encostando na cadeira. Perceba a temperatura do ar tocando na sua pele, o som da minha voz, o ritmo da sua respiração. Foca na sua respiração. Ótimo. Daqui a pouco eu vou contar de um até 3 e no número 3 você vai imaginar que você está acordando. No número 3 você imagina que você está acordando. Em um, dois, três. Ótimo. Você está acordando num dia comum, mas vivendo uma nova identidade. Esse é no seu futuro que está acontecendo agora. Imagina que você abre os olhos e
Como é que é? Como que você abre os olhos aí pela manhã? O que que você vê? Como é a sua casa? Quem está aí do seu lado? Qual é a primeira emoção que aparece? Qual é o primeiro pensamento que passa pela sua mente? Sinta como se isso já fosse real, como se já fosse agora. Sinta todas essas emoções. Como é que está o seu corpo? Como está a sua postura? Como que você caminha? Como é que você respira? Eu quero que você sinta todas as possibilidades de acordar nessa nova identidade. E o seu dia vai acontecendo e você levanta nessa casa. Como é a casa que você está morando? Você vai tomar café. Como é a mesa do café? Perceba como você conversa com as pessoas ao lado. Perceba como você conversa com as pessoas do seu dia a dia. E o dia vai transcorrendo. Você vai tendo as suas relações. Como é que é o seu trabalho? O que que você faz agora? Como você reage aos desafios que acontecem na sua vida? Como você lida com as situações difíceis? Qual é o tom da sua voz? Como é a sua energia? Agora sinta dentro do seu corpo que emoção nasce em você viver essa identidade que você quer. É a confiança? É a leveza? É a coragem? É a verdade? Respire essa emoção. Deixa ela tomar conta do seu corpo. Sinta essa emoção pulsando dentro de você. Porque essa é a emoção da sua nova identidade. Respira. É como se cada célula do seu corpo estivesse absorvendo essa nova frequência, essa nova identidade. E enquanto você sustenta essa imagem, saiba que nesse exato momento, novas conexões neurais estão sendo criadas. O seu cérebro está começando a entender. Essa é a nova história. Esse é o novo eu. É isso que eu vou começar a viver a partir de agora. Essa é quem você é. Esse é quem você é a partir de agora. Então, para encerrar agora, coloca uma frase de poder, uma afirmação que represente essa sua nova identidade. Pode ser alguma coisa como: eu sou quem eu escolho ser. A minha identidade é uma criação diária. Eu sou a expressão da minha essência em ação. Não importa, você cria a sua frase. Mas se aproprie dela, se aproprie dessa frase, para que você repita ela todos os dias pela sua manhã agora. Para que você repita essa expressão da sua identidade todos os dias de manhã. Então cria essa frase agora. Pode criar ela. Eu vou te dar alguns segundos. E daqui a pouco eu vou contar de 1 até 5 e no número 5 você vai poder abrir os olhos. 1. Vai voltando aos poucos. 2. Volta a sentir seu corpo mais devagar. Vai mexendo os dedos das mãos, os dedos dos pés. 3. Respira profundamente mais uma vez. 4. E no seu tempo, quando você quiser, 5, você pode abrir os olhos. Excelente. Muito bom. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Se apropriem dessa identidade. Não deixe de colocar em prática essas atividades.
Eu desenho essa aula não é de forma aleatória, é com carinho, é com cuidado para que cada passo seja bem executado, para que traga um resultado no final desse processo, tá? Então, assim, pega a apostila, eu vou sempre reafirmar muito isso, assista novamente a aula, coloque em prática os exercícios. Se fizer, você vai construir a identidade que você quiser. E você vai deixar para trás essa personagem que está atrapalhando a sua vida. Tá bom? Uma excelente noite que você durma muito bem, acorde melhor ainda. E para quem está assistindo a gravação, obviamente talvez não seja a noite, mas um excelente dia para você, uma ótima semana. Tá bom? Beijo, gente. A gente se vê na terça que vem. Não deixem de vir presencialmente. Tchau!